Você está disposto a ser preparado por Deus para um melhor serviço? Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra lá em Atos, capítulo 7. Eu vou ler um pouco ali, né, entre o verso 20 ao 38, uma pequena partezinha, aonde diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Então, primeiro a gente vê, né, que Moisés ele tem uma preparação intelectual lá no Egito. Só que essa preparação não era suficiente para aquilo que Deus queria de Moisés, para a missão que Deus queria que Moisés, né, fizesse, que Moisés estivesse disposto, né, a levar o povo de Israel à terra prometida. Então, só essa preparação intelectual não bastava. O estudo ele é importante, sim, né? O intelecto, né? Ser bem-sucedido, né? Ter uma profissão, passar aí por um curso, por uma faculdade, é importante, sim. Mas de nada adianta a gente ter estudo se a gente não tiver uma preparação divina. Se a gente não tiver disposto a ouvir a voz do Senhor, a escutar aquilo que Ele tem para nos ensinar. E isso aconteceu com Moisés. Depois da morte do egípcio, né, Moisés teve que fugir do Egito e então ele vai ser preparado pelo Senhor. Ele passa ali, né, por uma grande provação, é onde ele vai começar a pastorear ovelhas. Ele passa por muitos, vamos dizer assim, por muitos desafios. E ele vai parar na casa, né, do seu sogro, que até então ele não sabia que seria seu sogro, mas depois ele casa com Zípora, né? E é muito interessante porque se a gente for parar para pensar, Moisés não tinha planejado isso para a vida dele, né? Mas isso acontece, né? E ele vai parar em um lugar desconhecido, né, com pessoas que ele não conhecia. Ali ele tem que pegar no pesado, vamos dizer assim, ele tem que ir para campo, ele tem que ir para jogo. Então, assim, tudo isso fugindo, né, porque se os egípcios pegassem ele ali, ia dar muito ruim, né, naquela época, naquele confronto, naquele contexto. E então, muitas das vezes, assim como Moisés, talvez a gente tenha que fugir, né, de certas coisas, a gente tenha que se esconder, a passar um período em um lugar que talvez a gente não planejou, talvez a gente não escolheu para nossa vida, mas que tudo vai, né, provém de uma preparação do Senhor para as nossas vidas. E talvez a gente não consiga entender, mas então só depois ali, né, o Senhor começa a falar com Moisés. O Senhor começa a explicar: Moisés, é assim, 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 eu quero que você faça isso, isso e isso. E o Senhor vai preparando Moisés no momento certo, ou seja, 40 anos de preparação, né? Depois mais 40 anos, então assim, a preparação, gente, ela é muito maior do que o tempo, né, de você viver ali a promessa de Deus, né? Talvez não como igual a de Moisés, né? Mas talvez o tempo de espera seja angustiante pelo simples fato de que a gente não quer esperar, né? Principalmente quando é algo que a gente quer muito. Então a gente tem essa dificuldade, né, em geral. Então, assim, para ser o líder, né, de um povo numeroso, ele precisou aprender, né, os primeiros 40 anos ali como governar, como liderar, como instruir os outros nas leis.
Mas como se tratava do povo de Deus, ele tinha que saber escutar a voz de Deus e ter plena confiança nele. Isso Moisés aprendeu nos outros 40 anos. Então, nós temos que ser os melhores estudantes, alunos e trabalhadores, porque não sabemos o que Deus preparou para nós. A gente já sabe o que vai acontecer daqui para frente, como vai ser o nosso destino final, como vai ser o nosso futuro, a gente não sabe, né? Então, nós também temos que aceitar a sua escola, que muitas vezes é muito diferente da comum, né? Que somente passando por essas etapas ali de formação e depois de ser aprovado, é que Deus nos coloca no serviço para o qual Ele nos preparou. Então, a gente tem que passar por esses estágios para um serviço a Deus. Conseguem entender, conseguem compreender aonde eu estou querendo chegar? Então, respeite as etapas, respeite os processos, né, ao qual você está, né? Peça discernimento ao Senhor. Talvez você não esteja entendendo nada, mas peça a Ele para te mostrar, né? Porque Ele vai te dar sabedoria e discernimento. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, né? Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande, até o próximo. Tchau!